Olá, muito bem-vindo. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich, um programa para trazer gentes especiais, inteligentes, criativas e que tem histórias para contar. Aliás, né, você de casa pode e deve contribuir com o nosso Papo Reto. Entre em contato comigo através do Instagram, @roberta.dietrich, e fale aí se você conhece alguém ou se você que está me ouvindo é alguém que tem uma boa história e a gente quer te ver aqui no estúdio participando do Papo Reto. Hoje o meu convidado, ele é um convidado, um amigo de longa data, um profissional com o qual eu já tive a honra de trabalhar, um profissional exemplar e que tem uma trajetória linda dentro da história cinematográfica deste país. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Big Vilas Boas. O Big, ele é natural de Bauru, São Paulo, dirigiu o filme A Mulher do Atirador de Facas, um curta-metragem premiado como melhor filme no 11º Festival de Havana, em Cuba, e melhor diretor, atriz e trilha sonora no 17º Festival de Gramado. E aí, a partir daí, meus amigos, ele dirigiu o filme Frio na Barriga, curta-metragem premiado com melhor filme na Rio Cine Festival, dirigiu o filme Iancatu, O Brasil dos Vilas Boas, dirigiu o documentário Amazônia Viva, dirigiu o longa-metragem O Último Quarupi Branco, dirigiu e roteirizou Conexão 21, que foi uma série documental sobre adolescentes com 15 capítulos, divulgado aqui em Santa Catarina, dirigiu a série Santa Catarina História e Evolução, dirigiu Caro Mr. Miller, uma série incrível, Os Monges e o Exército Encantado, Semente Japonesa, O Colecionador de Insetos, do qual eu tive a honra de fazer parte, As Borboletas do Imperador, Palavra a Palavra, grandes nomes da arte catarinense, Festas de Outubro, Essa Gente Navegante, dirigiu Freeway, um documentário ficcionado sobre a primeira autoestrada construída no Brasil, A Cozinha no Brasil, Feito Torto para Ficar Direito, foi um dos últimos trabalhos lindíssimos, Onde o Benedito Encontra os Cedros, enfim, né, o que não falta aqui é uma longa e linda trajetória dentro da arte cinematográfica. Primeiro, muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite, Big. É um prazer estar aqui, Roberto. Bom, vamos contar um pouquinho desse menino, né? Desse Big menino que cresce no interior de São Paulo, filho de fazendeiros, então, e começa a fazer física, é isso? Eu sempre fui muito ligado a ciências exatas, eu sempre tive muita facilidade. Eu tenho um irmão que é físico e isso me influenciou muito, e eu entrei na Unicamp em 1970 para fazer física. É que ele era, né, superdotado, entrou com 9 anos, vamos deixar por aí. Entrei com 5, 6. 5, 6, tá bom. E, bom, me desencantei, foi talvez o primeiro desencanto sério da minha vida, né? Me desencantei com a universidade naquele momento. A gente vivia num momento muito difícil, o Brasil estava num momento difícil, né? E chegou um momento, eu abandonei a faculdade, eu abandonei as ciências exatas, a Unicamp, tudo, e eu queria outros ares. Nesse ínterim, eu encontrei com uns amigos que estavam produzindo um longa-metragem em Trancoso, chamado Caminho das Índias, com Augusto Cebar. Você foi para Trancoso, tipo mochileiro? Eu fui para Trancoso dar um tempo, descansar. Eu tinha lá meus amigos lá, eles tinham uma casa lá. Era um lugar ainda muito... Ninguém ia lá, né? Imagina, ninguém sabia o que era aquilo. Não tinha, acho que duas ou três pessoas que não eram de lá, que ainda viviam lá que já viviam lá naquele momento. Depois, agora é o que é. Eu fui para lá e eles estavam rodando um longa-metragem lá, e eu fiquei com eles trabalhando, me incorporei na equipe, comecei a trabalhar, fazer e tal. Acabei fazendo a produção toda do longa. Voltamos para São Paulo depois desse filme, numa comunidade. Fomos morar juntos, eram 7 pessoas, viviam juntos e faziam cinema juntos. E ali eu fui fazendo. Aí eu trabalhei com 2 Andrades muito importantes na minha vida, nessa trajetória, que é o Joaquim Pero de Andrade e o João Batista de Andrade. Fiz O Homem que Virou Suco, tal, aquelas coisas, tudo na produção, sempre. E aí as coisas foram indo e a gente lendo, vendo, assistindo, trabalhando e tal, e eu comecei a dar meus primeiros... E o cinema é uma mosquinha, né? Ela morde... não, é um vírus, ela te pega e você não tem vacina.
E aí você começa a Aí eu comecei a fazer, aí eu fiz um curta experimental, fiz um outro meio documentário ficcionado. Daí eu fiz o Frio na Barriga, fiz A Mulher do Atirador de Facas, que foram muito bem naquela época, ganhar Festival de Gramado, ganhar o Festival de Havana, um Festival Internacional de Havana, né? Foi muito interessante para mim, abriu meus horizontes todos, comecei a trabalhar um pouco... Já como diretora. Aí. Como diretora, e um pouco na publicidade também. Neste momento, chega um presidente Collor, que acabou com o Embrafilme, acabou com o Cine, acabou com a atividade toda, acabou com todo o estímulo que a gente tinha para fazer qualquer coisa, principalmente no cinema. Nos anos 90, começo dos anos 90. Né? Meio dos anos 80 para 90. Bom, aí foi um período muito difícil, eu fiquei só mesmo trabalhando com trabalhos mais comerciais, né, empresariais e comerciais e tal. E em 1998, já com as coisas começando a retomar, né, naquele momento o Brasil estava um pouquinho mais aberto, a Embrafilme foi retomada, não foi a Embrafilme, começou a aparecer mecanismos de financiamento, de apoio à produção cinematográfica, e eu fiz então um filme que eu tinha que fazer, que era a história dos irmãos Vilas Boas. Um filme que é muito caro para mim, o Brasil dos Vilas Boas, o Yancatu quer dizer boa alma. A história do Orlando e Cláudio Vilas Boas, né? Que tem a ver com a tua história. Principalmente Orlando. Sim, eles eram meio da família, assim. Eu via, desde pequeno eu vivia com eles, todo ano eles iam na minha casa visitar meus pais e tal, e passavam um dia inteiro sentado numa poltrona assim, contando histórias do Xingu, dos índios, lendas, costumes e tal. E aquilo foi uma luz, assim, né? Foi muito interessante. E eu encontrei com ele depois de muitos anos, nesse período, e apareceu a oportunidade de fazer um filme sobre eles. Na verdade era uma série, eram 4 filmes, 4 longas, imagina, documentários. Acabamos fazendo um e tendo colhido material para fazer 4, mas aí já é outra história, já não era a minha produtora, esse projeto eu levei para uma produtora que tocou e a gente fez. E foi muito bom e tal, e daí para frente as coisas começaram a acontecer de uma maneira mais intensa. Logo em 2008, por ali, eu vim morar aqui em Itajaí, Santa Catarina. E aqui eu consegui uma parceria muito interessante com a RBS naquele momento. E comecei a fazer muitos documentários, séries pequenas para o Santa Catarina Centro. E as coisas foram acontecendo, né? Enquanto isso acontecia aqui com a televisão, eu continuava fazendo meus projetos de cinema documentário também, né? E aí a coisa foi evoluindo. Você, nessa época, eu te encontrei também, né? Quando nos conhecemos, é coisa de 14 anos, 13, 14 anos. 2008, 2009, por aí. O Big, e a importância do fomento para a arte cinematográfica, né? Por que essa verba ela precisa vir do poder público ou ter iniciativas nesse sentido? Acho que é importante nesse momento a gente falar disso. Bom, tem 2 coisas para ser dita aí, né? Primeiro, assim, da importância do audiovisual, da importância do cinema, da importância da sua cultura nativa, sua cultura estar presente, né, na vida das pessoas. É a imagem do Brasil sendo vista por ele mesmo, né? Isso é muito importante quando você fala num país colonizado como o Brasil foi e né? Principalmente na área cultural e principalmente no cinema. Né? Talvez até o sucesso das telenovelas brasileiras se dê por conta disso, porque era a única referência. Era a grande de Brasil, referência, né? Pois é. Agora, quando você fala de cinema, você tem um aparato industrial muito grande, né? Que é dominado pelo cinema americano, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil, isso no mundo inteiro. Até nos Estados Unidos, no começo, num determinado momento, tinha incentivo estatal ao cinema. Por que a gente precisa disso? Porque assim, a gente tem uma rede de cinemas
que não passa filme brasileiro. Eles são dominados pelo capital do cinema americano, blockbuster mesmo e tal, e não tem espaço para cinema. Você não pode competir com os orçamentos em real com filme em milhões de dólares, entendeu? Então não tem, essa competição é desleal, não que não seja interessante o que se produz com os reais, né, com os poucos reais, os poucos milhões de reais que se faz um filme brasileiro. Não é isso, mas é que, assim, o mecanismo de ocupação das salas de exibição inviabilizam o cinema brasileiro, isso por um lado. Por outro lado, você tem, assim, não tem é uma atividade cara, não é uma atividade que se paga, estou falando enquanto cinema, né? Sala de cinema mesmo, que você chega lá e tem aquela telona e faz e tal. O Brasil começou a mudar um pouco quando a gente começou a dar um pouco de espaço, quando foi criado principalmente os mecanismos da lei do acesso condicionado, que colocou uma certa reserva de mercado para o cinema brasileiro dentro das TVs, foi muito bom. Nesse momento começou a se mudar o lugar que o cinema, que o audiovisual brasileiro ocupava na cabeça das pessoas, na cabeça e no coração das pessoas do Brasil, né, brasileiras. A criatividade do cinema brasileiro começou a aparecer ali, do audiovisual, né? Deixou de ser cinema só, agora é audiovisual, né? Que tem tudo, tem o cinema, tem o vídeo, tem tudo, está tudo aí dentro. Bom, nesse momento, a gente ocupando espaços começou a ter um retorno muito grande e alguma compensação financeira que pudesse dar retorno para o investimento feito. Criou-se mecanismos, ainda existe mecanismo de incentivo, de patrocinadores, mas existe também um sistema que está sendo desmontado nesse momento, mas isso vai retornar, porque isso acaba daqui a mais 1, 2 anos. Não falamos mais nisso e vamos continuar. Não, e está tudo certo. Mas assim... São segmentos da economia que alguns comemoram e outros lamentam, e o cinema é um dos que lamenta. O audiovisual, até antes da pandemia, movimentava mais que a indústria... que a indústria têxtil no Brasil, mais que ali assim com a indústria química, entendeu? É muito emprego e um movimento muito grande, é um PIB muito grande do cinema, do audiovisual, que começou a crescer e estava se consolidando, continua, né, mas de uma maneira agora mais lenta no Brasil, né? É importante falar que quando a gente faz um filme, quando a gente vai no cinema e vê um filme brasileiro, a gente está falando ali de centenas de pessoas empregadas, desde a parte de produção, a gente vê os atores, né? Mas tem todo o backstage de direção, produção, câmeras, editores, me ajuda aí, o que mais? Você mexe com fotografia, você mexe com áudio, então isso você tem, além dos equipamentos, você tem os insumos, tudo que isso exige, né? Mas você tem assim uma equipe muito grande de, assim, dos figurinos, da produção mesmo, dos objetos, sabe? Efeitos sonoros, tudo. Bastante gente envolvida. O processo tecnológico envolvido nisso é extremamente sofisticado, mas assim, dá emprego para muita gente. Muita gente trabalha no cinema, muita gente vive no cinema. E é uma indústria limpa. E é uma indústria limpa. Uma indústria limpa. Uma indústria limpa e que cria uma identidade. Não é que cria, ela te devolve a possibilidade de se desenvolver a identidade, né? E o audiovisual, ele tem ainda um papel do registro da história desse país, daquele momento histórico, das personalidades, da literatura, né? Quantos livros foram transformados em filmes, em séries, e a partir daí ganharam o grande público. Um país sem memória não tem futuro, você sabe disso, né? É um chavão, mas é verdade. Estamos vivendo uma pandemia, a gente não ficou, ainda deveria estarmos, né? Estamos relativamente em isolamento. O que você vai fazer na sua casa quando você não tem pelo menos um audiovisual para você ver, você tem a TV para você olhar, você tem a internet para você olhar? Tudo isso é audiovisual.
tudo isso, se não tem a arte, se não tem... A vida vira uma parede branca, você não tem troca cultural, você não tem movimento, você não tem evolução civilizatória. Eu vou dar uma parada, a gente vai tomar uma água e eu volto. Eu quero falar muito, eu quero destacar bastante nessa tua produção como diretor, Big. Justamente aí eu quero trazer de novo esse projeto de Santa Catarina em Cena, porque ele gerou muitos documentários que retrataram histórias de Santa Catarina que muitos catarinenses não conhecem. E que a TV, com todo o seu potencial de alcance, levou essa informação, essa cultura, essa tradição para muita gente. Então a gente vai falar disso no próximo bloco, não sai daí, eu falo com o Big Vilas Boas, baita diretor, meu amigo. Estamos de volta, esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich aqui na TV Oceano, nosso encontro todos os dias de segunda a sexta, às 10 da noite, sempre trazendo um personagem para contar boas histórias. E quer homem melhor para contar boas histórias do que esse aqui? Tô para conhecer, tá? Eu tô falando do diretor Big Vilas Boas, ele que é premiadíssimo em festivais internacionais e nacionais, tem uma extensa produção em audiovisual e é responsável por alguns dos maiores documentários ou dos melhores documentários sobre culturas, histórias, lendas e tradições de Santa Catarina que eu já vi. Tive a honra já de trabalhar com ele em algumas oportunidades e hoje ele é meu convidado aqui no Papo Reto. Big, a gente falou aí no primeiro bloco sobre a importância do fomento a essa atividade, quantas pessoas empregam, toda a riqueza cultural que um país, um estado, enfim, ganha com o fomento à atividade audiovisual. E aí eu terminei prometendo para a nossa audiência falar um pouquinho dessa produção que você fez em parceria, hoje a NSC, né, mas então a RBS, que criou um projeto, obviamente buscou lá os seus patrocinadores, mas que foi um projeto que marcou a história da TV catarinense no sentido de realmente resgatar lendas, tradições, histórias, culturas do nosso estado. Eu tenho aqui vou te ajudar a lembrar, porque eu acho que sozinho você também não consegue, que é muita coisa. Nós temos aqui o Caro Mr. Miller, acho que foi o primeiro, né? Foi um dos primeiros. Acho que deve ter sido o primeiro aqui. Foi o primeiro, né? Foi sim. Série documental em 2 episódios sobre o naturalista Fritz Miller. Radicado ali na região de Blumenau, do Vale do Itajaí, e ele trocava cartas com Charles Darwin, que inclusive ajudou na criação da teoria da evolução. Pouquíssima gente sabe disso, né? E é daqui, estava aqui no Vale do Itajaí. Ele tem uma história muito interessante, né? Aliás, Santa Catarina é um celeiro, né? Porque são tantas, cada região tem uma etnia e trazendo suas tradições, sua história, um pouco da sua raiz para cá, é muito interessante. O Fritz Miller, ele veio para cá no momento... O Fritz Miller era primeiro assim, o grande valor do Fritz Miller era o caráter, né? A personalidade que ele tinha, era uma personalidade forte, era um naturalista. Ele fez medicina em Berlim, não se formou porque ele se recusou a fazer um juramento, né? E que ele não era cristão, ele não quis fazer, ele abriu mão de ser médico e nesse momento ele veio para o Brasil, ele migrou para cá e aqui ele começou a pesquisar a natureza, ele já tinha passado por Galápagos, etc. Ele tinha uma história já com isso. Veio para Blumenau, ele veio entre os primeiros 17 moradores que Blumenau trouxe para colonizar o que hoje é Blumenau. E ali ele veio a mulher e uma filha, e ali ele começou a fazer a vida dele, construir a casa onde moravam, plantar, viviam ali, o que a terra dava mesmo, né? E ali ele pesquisava insetos, a natureza, tudo que estava em torno, e ali ele tinha já uma ligação muito grande com Darwin, né? Mas não eu não lembro se eles já se conheciam antes ou não, já tinham estado juntos antes ou não.
Mas ele começou a trocar cartas com Darwin, contando sobre as coisas que ele vinha aqui, e apaixonado pelo livro que ele tinha acabado de receber com a história a teoria da evolução das espécies. E aí ele foi comprovando aqui em Santa Catarina muitas das teorias que o Darwin escreveu naquele clássico livro dele, que é a teoria da evolução das espécies. E o Darwin pedia para ele comprovar coisas aqui, ele pesquisava aqui, comprovava, mandava, desenhava, mandava para o Darwin e tal. E tudo isso naquela época que não tinha internet, não tinha nada. Imagina. Ia de vapor para lá e voltava, imagina quanto tempo que demorava isso nas cartas. Ele mandava sementes, era uma coisa muito interessante. Então houve uma troca e é isso que a série mostra, né? Série mostra cartas isso, entre Fritz Miller e Charles Darwin. Isso. Bom, na sequência você dirige Os Monges e o Exército Encantado. Essa dos Monges do Exército Encantado, que conta a história da Guerra do Contestado, nós estamos falando de que tipo de tamanho de equipe para fazer esse documentário? Olha, sim, os documentários elas têm uma equipe, eles variam muito, né? Variam muito o documentário. A gente vai aprendendo a sintetizar um pouco, simplificar, né, ao longo do tempo, mas tem alguns que dependem de muita gente trabalhando. A maioria voluntária, né? Naquela época. A Vanessa a Vanessa é a montadora dos projetos. Não, é a alma que está aqui no fundo. fundo, é a voz no fundo do estúdio aqui que ajuda. Não, e ela é minha grande... Eu levo o material bruto para ela e ela traduz aquilo em poesia. É muito legal. Ela é uma das melhores. Ela é a melhor. Ele é suspeitíssimo, mas eu concordo. Não, eu não sou culpado. E daí, depois vem Semente Japonesa. Semente Japonesa é a história A Semente Japonesa em que cidade foi feito? Agora nós vamos ter que puxar pela memória aqui. É o Kazumi Ogawa, né? Que é o festival. Frei Rogério. Né? Sim, Frei Rogério. Isso, ali ele veio... Ele é um sobrevivente da bomba de Nagasaki. E essa é a história fantástica dele. Ele era garoto, um adolescente, estava no momento da explosão. O epicentro da explosão, na verdade, ela explodiu a 300 metros de altura, né? Mas ali o ponto, o alvo, era exatamente onde ele trabalhava, que era uma indústria que tinha sido adaptada para produzir projéteis, armas, né, munição. Ele tinha saído para ver alguma coisa do outro lado da cidade, uma cidade muito montanhosa, ele viu o clarão e ele não levou o impacto de cara porque ele estava atrás de uma montanha. E aí ele voltou e ele narra tudo que ele viu naquele momento. E ele veio parar no Brasil. E aí, desencantado com tudo depois, ele veio para o Brasil. O Japão ficou um lugar inviável, né, naquele momento, principalmente. Ele veio numa das primeiras levas de imigrantes japoneses para cá e veio se estabelecer aqui em Frei Rogério. Aqui eles fizeram a vida. E tem ali uma comunidade. Trouxeram a maçã, a pera para cá, você não imagina, né? E tem uma comunidade, mas o legal é você, assim, contando assim só os fatos, é pouco, mas assim, a textura dos personagens, o que tem de vida ali, o que tem de conhecimento, de sabedoria, é que enriquece essas coisas. Não tenho dúvida. A exemplo das borboletas do imperador. Você sabe bem, né? Nós estivemos lá trabalhando juntos, foi uma experiência incrível, foi gravado em Ceará, no oeste de Santa Catarina, ali do ladinho de Chapecó, e conta a história de Fritz Plaumann, que é um entomologista, né, o maior entomologista brasileiro, um dos maiores do mundo, e que também dedicou a sua vida a pesquisar os insetos daquela região, catalogar, enfim. Colecionador de insetos. Colecionador de insetos. Um alemão muitíssimo organizado, tinha um diário que eu tive a honra de segurar, e a gente conseguiu conversar, inclusive, com a descendente, né, com a filha do Fritz Plaumann. Eu cacei borboletas com ela, né, na nossa série. Tem que se dizer, essa série foram duas, na verdade, né? Sim. Tem uma que foi só documental, simples, assim, mais tradicional, para a RBS, e uma outra onde você não me conduz. Só a narradora vai, eu assumo o personagem de uma jornalista, que eu sou de fato,
que vai à Seara para descortinar a história do Fritz Plaumann, né? Que tem lá o museu incipiente, mas que também, volto a dizer, né? Se você não é de Seara, e mesmo sendo de Seara, corre o risco de não conhecer a história de Fritz Plaumann, quem dirá o resto do estado? Então, foi um descortínio para a cultura, para as coisas que aconteceram e que acontecem nesse estado que poucas pessoas sabem. Depois você dirige As Borboletas do Imperador. Conta um pouquinho dessa história. Pois é, né? O legal de tudo assim, eu conheci, essas séries todas aconteceram logo depois que eu cheguei aqui. Eu conheci Santa Catarina filmando Santa Catarina. Conheci Santa Catarina documentando episódios, pedaços, trechos, culturas, etnias, personagens, né? Daqui do estado. Foi muito legal. Essa história que você me trouxe foi muito interessante, porque é uma história da primeira experiência comunitária, socialista, comunista, vamos dizer assim, que aconteceu no Brasil, financiada por Dom Pedro II. Né? Grandes personagens, inclusive a medicina homeopática veio por ele, né, o Dr. Mir. E aconteceu aqui, perto de Joinville, né? Perto de São Francisco ali. E era uma história muito interessante, uma experiência muito legal. E o que eu posso dizer para isso? Assim, né? Pena que não... Mas a gente vai rodando uns pedacinhos aí para nossa audiência, olhando um pouquinho do que a gente está falando. Depois a gente teve o Palavra a Palavra, né? Sobre o nosso caríssimo Lindolf Bell, né? Também outra personalidade. Grandes nomes da arte catarinense, daí Maier Filho, o Marciano na Ilha, Zininho, o Tal Poeta, Franklin Cascais, Histórias do Mestre Cascais, o Silvio Pléticos. Silvio Pléticos, esse foi impressionante, esse é um dos que mais me impressionou. Quando eu filmei com ele já tinha mais de 90 anos. E ele contou a história dele, é uma história de vida muito forte. Ele me tocou muito ele contar da fome que ele passou quando era criança. Né? Ele vem de um país que se dissolveu, né, a antiga Iugoslávia, e hoje ele não é nem italiano, nem nada. Ele, assim, hoje eu sou brasileiro, hoje não, ele já não está mais aqui, mas naquela época eu me sinto mais brasileiro porque foi onde eu mais vivi. Mas ele conta as experiências dele de sentar. É duro contar isso sem chorar. Ele sentava na última fila, no final da sala de aula, para ele poder ir rasgando as páginas do livro, pouco a pouco, e comendo papel, porque era a maneira que ele tinha de matar fome. Né, diante de toda essa adversidade, se torna um artista da magnitude que se tornou. Não, então, enfrentou 2 guerras, lutou em 2 guerras, e veio para cá, e era um fantástico artista, para dar uma aula de arte, de pintura para a gente no documentário, que é maravilhoso. Cruz de Souza, né, terminando essa série dos grandes artistas, né, dos grandes nomes da arte catarinense. Aí a gente tem Festas de Outubro, né, série documental também, Essa Gente Navegante, Freeway, e aí muitos desses projetos viabilizados por lei de incentivo, né? Sim, quase todos eles, né? Só os primeiros ali do Santa Catarina em Cena, que então era um contrato com a RBS que a gente fazia ali. Mas os outros todos, sim, por exemplo, Freeway era um patrocínio da Triunfo. O Yankatu tinha a Toyota e a Eletrobras, já era lei do Rouanet primeiro, depois lei do audiovisual, né? E o grande barato dessas leis de incentivo é que elas redirecionam verbas que iriam para um imposto de renda, para um imposto, e ao invés do governo fazer todo o giro do dinheiro, interrompe esse ciclo, né, e entrega direto do patrocinador para o produtor, no sentido de que tenha também essa visibilidade, né, incentiva a arte, ganha em marketing, ganha em tudo. E isso é um dinheiro extremamente controlado, tudo muito auditado, é uma coisa extremamente criteriosa e séria, né? Além do
lei do patrocínio do cinema, a lei do audiovisual, né, que é uma derivada da lei Rouanet. Com a chegada do Gil no Ministério, foi quando a gente começou a trabalhar, não com a chegada do Gil, foi naquele momento que a gente conseguiu aprovar uma lei do acesso condicionado, uma lei que permitia às teles ser também financiadoras? Não, elas terem seus canais de TV também, elas também eram plataformas de TV, esqueci o nome para isso. Mas também, assim, criou-se uma infinidade de canais de TV cabo, né, por assinatura, etc. Inclusive, a própria lei obrigava conteúdo nacional, né? Sim, aí tinha os canais que eram estritamente nacionais, só a produção nacional, entendeu? E outros que tinham que ter um determinado, no horário nobre, um determinado número de produção nacional também lá. E esse, com o dinheiro do Condecine, que é a contribuição do audiovisual, que era o imposto do audiovisual, mais umas taxas do Condecine pagas pelas, então, grandes... emissoras, né? Grandes emissoras, não, as grandes corporações da comunicação, né? A Vivo, da telefonia. Isso, de telefonia, que entraram no audiovisual, eles tinham uma taxa, esse dinheiro todo foi revertido para um fundo, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. Desse fundo, de uma maneira extremamente democrática e assim, com a maior lisura possível, o que é possível, ele distribuía esses recursos de acordo com projetos avaliados de uma maneira democrática. Tinha as leis, tinha as normativas, tem tudo. Isso tinha uma equipe dinâmica, quer dizer, que mudava o tempo todo de pareceristas. Os pareceristas avaliavam os projetos sem saber de quem. Os projetos iam ganhando nota, iam tendo um credenciamento, uma avaliação profissional mesmo e isenta, né, de foi dessa forma que você conseguiu... E esse dinheiro vinha para o financiamento desses produtos, a série do Feito Torto para Ficar Direito, por exemplo, é fundo setorial, e o fundo setorial é dono do filme, entendeu? Então, assim, 82% da receita do filme volta para esse fundo, entendeu? E em todas as vendas eles vão ficando com a parte maior da renda do filme para refinanciar o fundo. E o fundo continua investindo indefinidamente e aumentando, isso que é legal. Agora, por questões ideológicas, está parado. O Feito Torto para Ficar Direito conta, na verdade, a história das embarcações Brasil afora. Você viajou o Brasil fazendo isso? Sim, se você for para a Bahia, a hora que você chega no aeroporto, você vai olhar nas paredes, você vai ver imagens de um saveiro. Possível não ter. Uma jangada no Ceará. São atributos não, assim, mas assim, é uma expressão da cultura popular brasileira fantástica. E muito mais que isso. Quando você olha um navio entrando aqui, ou uma embarcação tradicional, ele é derivado dessa embarcação tradicional. Aquilo ali é uma peça, um artefato que tem uma carga etimológica fantástica, assim, antropológica, como dizer assim. Ali tem a história da humanidade. Se você pegar do primeiro tronco boiando até o primeiro barco navegando, você tem a história da evolução do homem, entendeu? Então, e aqui o Feito Torto para Ficar Direito, a gente documentou do sul de Santa Catarina até lá no Amapá, pelo litoral todo do Brasil, as embarcações tradicionais, os saberes dessas comunidades, dos mestres carpinteiros navais, que fazem, ou faziam, né, já estão quase todos indo, essas embarcações maravilhosas, né? Você pega, por exemplo, assim, para quem gosta de barcos, quem gosta de navios, você pega uma embarcação como uma canoa costeira lá no Maranhão, navegando naquele golfo do Maranhão batido pra caramba lá. Você pega uma embarcação relativamente grande, de madeira, a vela, com uma vela extremamente original, desenvolvida ali, né, com a evolução do tempo, mas um barco que navega a 12 nós, carregando 6 toneladas de carga no vento.
Com detalhe. Opa, foi eu que bati aqui? Não, tá tudo certo. Com detalhe, essa embarcação não tem um tiquinho, um pedaço de metal, nem um prego que seja, nem um parafuso, nada de metal. É madeira sobre madeira. Como é que eles fazem isso? Eles têm um domínio das madeiras que tem na região e eles usam isso de uma maneira tão criativa que a hora que seu barco está seco, se mexe nele, range, tudo e tal. A hora que cai na água, os diferentes coeficientes de dilatação na madeira soldam aquele barco, ele fica sólido, leve e navega nessa velocidade com 3 pessoas pilotando. É uma coisa maravilhosa, é uma invenção da humanidade assim, genial. Ô Big, e onde é que as pessoas podem assistir todas essas produções? Detalhe, esses mestres, a maioria deles são analfabetos. Aprenderam com o pai, que aprendeu com o pai, que aprendeu com o pai, que aprendeu com o pai, que aprenderam antes do Brasil existir, em outras culturas, em outras regiões, que veio para cá durante os processos de colonização do Brasil, trouxeram os seus conhecimentos aqui, se adaptaram aos biomas diversos do país e ali virou uma outra coisa. A gente descobre porque ele é um bom diretor, né? No fundo, ele é um apaixonado por boas histórias. Ô Big, onde é que a gente assiste essa produção toda? Bom, quem quiser ver o Feito Torto, está na página da Setcom. Setcom.com.br. No YouTube, isso. Como site, YouTube, vai achar Setcom no YouTube. Setcom. Setcom, S-E-T-C-O-M. Simples isso, assim. Simplesmente. Setcom. Ali você vai achar alguns filmes e o Feito Torto está lá, o documentário. Esse documentário depois gerou uma série de 10 capítulos que começam no Rio Grande do Sul e termina em Portugal. O 9º capítulo é lá no norte e o 10º capítulo nós fomos buscar as origens em Portugal. É muito legal. Delícia. Esse ainda não está passando na Box Brasil, no Travel Box Brasil, mas agora, neste mês, termina o contrato e a gente vai começar a trabalhar em outras plataformas. Em breve vai estar disponível para vocês. Perspectiva dessa área? Está extremamente linkada à perspectiva do Brasil, né? Se a gente continuar andando para trás, isso vai ficando cada vez mais para trás. Se a gente tomar de novo um movimento de boas escolhas. As escolhas certas, né? Não tem outra escolha a fazer, a não ser a certa, né? É que nem livro. Esse livro é mais ou menos. Só tem 2 tipos de livro, o bom e o ruim. É bom e o ruim. A escolha também. Só tem 2 tipos de escolha, a boa e a ruim. A gente tinha um Brasil bom e tem um Brasil ruim. Vamos pensar. Vamos pensar. Big, obrigada pela tua presença, por dividir esse conhecimento. Fica aqui o link, setcom.com.br é o site, você tem lá a história da Setcom, que também é uma empresa super bacana, trabalha com campanhas publicitárias, fez muita campanha política, trabalha com produção audiovisual, enfim, né, trabalha com a linguagem falada e vista para que a gente perpetue histórias e conte boas histórias também. Um detalhe. Claro. Tivemos a honra de eleger o nosso prefeito aqui agora. Pois é, o Vonei, né, que teve Participamos disso também. Sim. Não só o Vonei. O Fabrício. Fabrício aqui. O Vonei também, lá né? também. O Vonei também. Né? Tá aí ele também que coloca aí boas pessoas nos lugares certos. Big, beijo, viu? Conversei hoje com o diretor de cinema e audiovisual, Big Vilas Boas, ele que é um grande amigo de longa data. Espero que você tenha gostado do papo, eu adorei relembrar aqui boas histórias. Procure saber mais, vá para a internet, entre no site da Setcom, entre na página da Setcom no YouTube e tenha acesso aí a produções muito bacanas. Espero que você tenha gostado, até a próxima.